Fala pessoal, eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se você ainda não segue o nosso canal, clique aqui no link do YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário no final, dá um joinha e não esqueça de nos seguir aqui nesses links que estão no YouTube, nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @PRGIO, Pastor Gil. E eu conto com você nas nossas redes sociais para estarmos cada dia mais em comunicação, juntos, crescendo e florescendo no Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o espinho na carne de Paulo. O espinho na carne de Paulo e qual é a relação desse espinho na carne com a virtude cristã, que é a humildade. Nós vamos ver que sim, tem uma relação tremenda entre a humildade e o espinho na carne do apóstolo Paulo, tá bom? Então não há dúvida nenhuma de que Deus quer que os crentes tenham humildade. A Bíblia diz: bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobreza de espírito é alguém que reconhece a sua pobreza espiritual, a sua pecaminosidade, alguém que é quebrantado, alguém que é humilde diante do Senhor. Então, não há dúvida nenhuma, à luz da palavra de Deus, de que Deus quer que os crentes, os cristãos, os verdadeiros discípulos de Jesus tenham humildade diante dele e diante dos homens. Contudo, em decorrência da persistente pecaminosidade dos homens, Deus algumas vezes faz o que for necessário para quebrantá-los, para humilhá-los. Isso é um termo bíblico chamado humilhação. E é um termo duplo, um conceito duplo. É a ação de Deus de humilhar o homem, humilhar não no sentido pejorativo, mas de quebrantar o homem, e também uma ação do homem de se quebrantar, de se humilhar diante de Deus. Humilhação, estou falando dentro da cosmovisão cristã, como algo virtuoso, algo tremendo, algo maravilhoso que Deus quer produzir no seu e no meu coração. Até mesmo, amados, o apóstolo Paulo vivenciou essa humilhação que lhe foi infligida por Deus por meio de seu ministério. Não apenas Paulo sentiu isso desde a estrada de Damasco, desde a sua conversão, como também nesse trecho que nós vamos ler para você aqui, de 2 Coríntios 12, de 1 a 9, que menciona sobre o espinho na carne. A Bíblia Sagrada diz: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, ele está falando dele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não, porém, diz Paulo, de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Tenta imaginar uma situação dessa, Um mensageiro de Satanás esbofeteando, provavelmente aqui um demônio, a fim de que não me exalte, é o que diz a palavra de Deus. E por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. E então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, de 1 a 9. O que nós queremos dizer com tudo isso? Muito embora, amados, ele fale um tanto que indiretamente no versículo 2, de um homem em Cristo, o contexto, se você ler, torna óbvio que Paulo está se referindo a ele mesmo, a si mesmo. Ele menciona uma experiência extraordinária e sobrenatural que havia tido há 14 anos, provavelmente em algum tempo entre o seu retorno à cidade de Tarsis,
vindo da cidade de Jerusalém, mencionada em Atos, capítulo 9, versículo 30. E no início das suas viagens missionárias, a sua primeira viagem missionária, conforme relatos do próprio livro de Atos, de 13, de 1 a 3. Os detalhes e a realidade da qual ele não entendia e não podia explicar, ele não deixou muitos detalhes e nós não sabemos completamente o que aconteceu. Paulo aqui não estava certo se havia sido levado ao céu corporeamente, ou seja, de forma corpórea, ou se o seu espírito foi de algum modo trasladado fora do seu corpo. Porém, Deus sabe como aconteceu e é isso que importa, é o que Deus sabe, é o que Deus pensa a respeito dessa experiência sobrenatural que Paulo teve. Quaisquer que fossem os detalhes dessa história tremenda do apóstolo Paulo, Paulo foi maravilhosamente transportado ao terceiro céu, o mesmo que a gente chama hoje de paraíso, o lar celestial, a habitação do Deus Todo-Poderoso, o lugar do seu trono, é o que Paulo chama de terceiro céu. Apesar também da incompleta e imprecisa compreensão de como essas coisas aconteceram na própria vida de Paulo, Paulo repetiu, como que para enfatizar a sua experiência ungida e a sua afirmação de que ele verdadeiramente foi elevado até o céu. Tenta imaginar eu e você numa situação dessa, irmãos. Tenta se imaginar numa situação dessa, você e eu, a gente indo ao terceiro céu. O importante é que Paulo estava certo que isso realmente ocorreu e até mesmo que ouviu as palavras de origem sobrenatural dirigidas somente a ele. E essa foi uma experiência única para o apóstolo Paulo, não importando que muitos carismáticos ou muitos místicos estejam reivindicando nos dias atuais. As palavras que Paulo ouviu foram muito especiais. Paulo as chama de palavras inefáveis, as quais não é lícito que ao homem referir, é o que ele diz no versículo 4. E além do que o texto afirma, não podemos saber quais foram essas palavras. Contudo, essas várias incógnitas que existem no relato paulino são irrelevantes. Seu propósito real, quando ele escreve nessa experiência incrível, é relatar aquilo que ele aprendeu sobre a humildade, ou seja, a virtude que Deus quis fomentar no coração do apóstolo Paulo, com essa experiência relatada em 2 Coríntios aqui, do espinho na carne, sem dúvida nenhuma, é a virtude da humildade. Ou seja, o apóstolo sabia que não lhe havia sido concedido uma viagem especial ao céu porque fosse tão espiritual ou porque merecesse esse privilégio. Embora parte dele quisesse celebrar e regozijar-se com a lembrança dessa experiência, dessa jornada extraordinária que ele teve, ele estava mais inclinado a olhar para trás e se regozijar pelas suas próprias fraquezas. Oxalá nós também fizéssemos isso na nossa jornada, na nossa caminhada de fé. Esse incidente e várias outras visões e revelações são relatados em Atos 9, versículo 3 a 18, Atos 16, de 9 a 10, Atos 27, de 23 a 24. Em Gálatas 1, 12, Paulo relata também dessas experiências sobrenaturais. Gálatas 2, 2 e Efésios 3, 3 mencionam sobre vários fatos sobrenaturais, experiências extraordinárias que o apóstolo Paulo teve. E poderiam facilmente ter levado o apóstolo a se exaltar, com orgulho e com sentimentos de superioridade. E é por isso que 2 Coríntios 12, 7 diz, Deus aqui falando, para o próprio apóstolo Paulo, e para que não me soberbecesse, com a grandeza das revelações, ele relatando essa experiência, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ou seja, Paulo escreve metaforicamente de um espinho, o termo é esse, espinho, mas o agente da sua humilhação é mais parecido com uma estaca afiada que poderia ser fincada diretamente na sua carne, de outro modo orgulhosa. Ou seja, não era algo pequeno como um espinho numa roseira, mas era algo relevante, o suficiente para realmente quebrantá-lo, humilhá-lo diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, desse fato,
de fato, era um mensageiro de Satanás, a quem Deus permitiu para impedir que Paulo se envaidecesse pelo orgulho, pela soberba, arrogância e presunção. E é claro que essa pessoa tinha permissão de Deus para afligir Paulo, por quê? Porque o apóstolo inutilmente pediu ao Senhor 3 vezes para remover esse espinho da sua carne. Nós acreditamos, que essa referência particular a uma pessoa possuída pelo demônio ou inspirada satanicamente se referia talvez ao líder dos falsos mestres de Corinto, que estava conspirando contra Paulo e devorando a igreja de Corinto. Então, sem dúvida, Paulo não gostava de ser colocado contra a parede pelos seus oponentes, opositores, em Corinto principalmente. Nós vemos vários relatos desse, e é totalmente provável que tenha orado para que Deus o destruísse, assim como Davi orou nos salmos imprecatórios com referência a seus inimigos. Mas Deus queria usar esse líder dos inimigos de Paulo como instrumento para humilhá-lo, para quebrantá-lo. O Senhor também estava disposto, amados, como costuma fazer, a usar quaisquer extremos necessários para humilhar um de seus servos, ainda que isso significasse mandar um mensageiro de Satanás para atormentar a vida de Paulo, permitindo divisões na igreja de Corinto para desafiá-lo constantemente, ou então permitindo que os seus inimigos em Corinto o testassem diretamente ao difamar o seu caráter apostólico, o seu caráter ministerial. E é crucial para Deus que os crentes entendam e adotem, diante desses desafios que a vida nos impõe, uma atitude de humildade, de quebrantamento diante de Deus e diante dos homens. Então essa passagem de 2 Coríntios 12, 9, explica ainda como a humildade é importante para que conheçamos a Cristo. Quando ele diz, então ele me disse, ou seja, o próprio Jesus, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, é o relato do apóstolo Paulo. Ou seja, Deus derrubou Paulo e o ensinou que quando estava no seu limite máximo, talvez emocional, espiritual, e não tinha nada, então era muito mais útil no seu ministério apostólico. Assim, o apóstolo Paulo chega ao entendimento de que o poder espiritual está diretamente relacionado com a humildade e o quebrantamento. Ele sondou, analisou ali o seu coração, Deus o auxiliou nisso e deixou que a obra de humildade do Senhor avançasse na sua vida e aprendesse a aceitar aquela diversidade que eram falsas acusações, provavelmente críticas maliciosas, ataques ao seu caráter e grande deturpação dos seus motivos. Ainda essas coisas que frequentemente devemos fazer, se quisermos demonstrar uma atitude, ainda que essas coisas, que frequentemente devemos fazer, se quiséssemos demonstrar uma atitude genuína de humildade. Ou seja, uma reação correta diante da afronta, diante das falsas acusações, das críticas maliciosas, os ataques ao caráter, a grande deturpação dos seus motivos. Paulo estava aprendendo com Deus a como reagir da maneira correta, como reagir como seu mestre, Jesus de Nazaré. Quais são as marcas da pessoa humilde? Como é que eu e você podemos saber se verdadeiramente nós somos humildes? Existem algumas marcas mais verdadeiras do cristão humilde. Elas estão resumidas na exortação de Paulo aos Filipenses. Quando Paulo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista aquilo que é propriamente seu, senão também cada qual aquilo que é dos outros. Filipenses 2, de 3 a 4. Ou seja, a primeira marca básica da pessoa humilde é que ela vê seu próprio pecado como pior do que o pecado dos outros. Vou repetir, ela vê o seu próprio pecado como pior do que o pecado dos outros. E o próprio Paulo foi um exemplo perfeito dessa atitude, 1 Timóteo 1,15 ele diz, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, das quais eu sou o principal.
Ou seja, quando são os nossos próprios pecados os que mais nos entristecem e nos ofendem e se constituem naqueles que mais queremos evitar, então demonstramos uma verdadeira medida de humildade diante de Deus e diante das pessoas. A segunda marca da pessoa humilde é que ela não é egocêntrica. É o que diz Filipenses 2:4. Ou seja, pessoas altruístas se preocupam muito mais com os outros, incluindo os seus empreendimentos, seus sucessos, seus fracassos, suas bênçãos, seus desapontamentos, sua prosperidade e sua pobreza. Seus próprios interesses, privilégios, popularidade, conquistas, reputação, tudo isso fica em segundo plano, são secundários quando comparados com as necessidades das outras pessoas. Certamente, amados, Jesus teve a atitude suprema de abnegação, de não buscar seus próprios interesses, de colocar os interesses das outras pessoas em primeiro plano e as suas necessidades em segundo plano. É o que nós vemos em Filipenses 2, 5 a 8, quando a Bíblia diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, e aqui nós vemos um conceito teológico chamado kenosis, o autoesvaziamento de Cristo. Jesus assumiu a forma de servo, Paulo continua dizendo, tornando-se em semelhança de homens, e sendo reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, Cristo estava perfeitamente disposto a deixar de lado seus privilégios divinos e ser separado do Pai para sofrer uma agonia inexplicável e incompreensível para que pudéssemos ser salvos. Essa passagem conhecida e maravilhosa realça a magnitude da humildade do nosso Senhor e Salvador em nosso favor. Ele desceu até o nosso nível humano, até mesmo tomando a forma de servo, ou seja, servo aqui servo humano, né? De modo que na sua morte sacrificial, Jesus pôde cumprir os planos de redenção de Deus para todos nós que temos a fé nele e que obedecemos a sua palavra. Ou seja, a atitude de humildade fecha esse ciclo, né? De volta a Jesus Cristo e o que ele representa humildemente para nós. E o que ele fez por nós também, pecadores, espiritualmente falidos, completamente indignos diante de Deus, mas que pela graça de Deus recebemos a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso nos leva de volta também para qual deve ser a nossa atitude, se quisermos colher os benefícios da sua obra expiatória e entrar no seu reino eterno. É essa atitude que Jesus insistiu que os seus discípulos tivessem. Bem no meio do debate orgulhoso dos discípulos, entre eles mesmos, a respeito de quem seria o maior no reino, Jesus usa, por exemplo, uma criancinha para ilustrar a humildade, né? Ou seja, ele diz: se vocês não tiverem o coração como uma dessas criancinhas, vocês não vão herdar o reino dos céus. Deixai vir a mim as criancinhas, porque dela é o reino dos céus. Aquele que se humilhar, diz Jesus, como esta criança, esse será o maior no reino dos céus. Ou seja, uma criancinha totalmente dependente do seu papai, nós de Deus. E é essa atitude que devemos ter ao buscarmos, o Senhor e adentrarmos no reino da sua glória, no reino de Deus. Devemos entrar com fé e com obediência infantis. E devemos viver cada dia da vida cristã com uma atitude de humildade infantil diante de Deus. Como Augusto Topley escreveu na terceira estrofe do seu grande hino chamado Rocha Eterna, né, que muitos cristãos cantam até hoje, e eu quero terminar com essas palavras de Augusto Topley. Ele diz o seguinte: nada trago em minhas mãos, simplesmente a tua cruz me apego, nu vou a ti para vestir-me, desamparado confio em ti para a graça eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, querido, tenha uma atitude humilde diante de Deus e também o desafio maior diante das pessoas. Lembre-se que bem-aventurado são os pobres do espírito,
porque os pobres de espírito, não está falando de finanças aqui, está falando de uma atitude de quebrantamento, de reconhecimento da nossa própria pecaminosidade, de pequenez diante de um grande Deus e das riquezas que esse Deus pode oferecer para nós, porque deles é o reino dos céus, diz o Senhor Jesus. Bem-aventurados puros de coração, porque estes verão a Deus. E lembre-se daquilo que Jesus fez, da maneira como Jesus viveu. Que você viva com uma atitude de servo, uma atitude humilde, para que Deus seja glorificado através da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então siga aqui as nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe seu comentário se você foi edificado, abençoado, relate alguma experiência que você teve de humilhação, de quebrantamento diante de Deus, faça suas perguntas, nós estamos aqui nos comentários para interagir com os irmãos, temos essa comunhão gostosa através das redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja um servo humilde, quebrantado diante do Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o nome de Jesus. Amém e amém.